Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2017. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre representação de vista ou View Representation, ok? Mas antes de começar o tutorial, dois recados. Primeiro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. O canal Daniel Card está crescendo cada dia mais graças a vocês. E eu pretendo dedicar muito mais tempo postando vídeos, tutoriais, beleza? E o segundo recado é, não se esqueça de habilitar o sininho que aparece logo abaixo aí do nosso banner, tanto no PC quanto no seu celular. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você que tem novas dicas, novos tutoriais para vocês aprenderem. Beleza? Pessoal, vamos ao que interessa. Pessoal, quando nós executamos uma montagem no Inventor, existe a possibilidade da gente alterar o acabamento de peças ou conjuntos específicos, alterar a câmera que vai ser ativa nesse seu detalhe, ou até mesmo tirar a visibilidade de uma peça. Mas espera lá, Daniel. Isso aí não é o item do Level of Detail? Na verdade, é similar, porém tem recursos extras. No entanto, que são dois comandos que conversam entre si. Você pode exportar de um para o outro. Bom, vamos direto ao assunto. Primeiro, eu estou aqui com uma montagem de um garfo de bicicleta e eu quero trocar o acabamento aqui de alguns conjuntos, ok? E tirar a visibilidade de outras peças. Nesse caso, olha só o que eu posso habilitar. Dentro do browser existe um elemento chamado View dentro da pasta Representation, ok? Dando um clique nesse View, ele vai trazer as duas opções que estão ativas. A primeira é a Master e a segunda é a Default. Isso sempre vai aparecer no seu elemento de montagem. Se for um IPT, existem ali isométrico, frontal, direito, esquerdo, left, right, enfim. No caso de montagem, só vem as duas opções. O que eu posso habilitar? Eu vou trabalhar com o elemento de Default, ok? O primeiro teste que eu vou executar é o seguinte. Eu vou tirar a visibilidade, eu não quero que ele esteja ativo nessa minha vista, ok? E eu quero trocar o acabamento dessas duas peças, ok, do garfo. Eu vou colocar eles com outro tipo de acabamento. Não é material, pessoal, não confundam, ok? Eu vou colocar aqui camuflagem exército, o material que eu criei, e automaticamente a minha peça tomou essa referência de acabamento. Reparem que a minha peça tem outros detalhes com outras cores, mas se eu salvar esse meu conjunto, salvar essa minha peça, voltar no elemento Master, reparem que ele habilita todo o meu elemento, ou seja, todo o meu conjunto, e aquelas duas peças que eu troquei o acabamento voltam à cor original, voltam no amarelo. Bom, se eu voltar no Default, ele volta na câmera que estava anteriormente com o material aplicado. Você pode fazer isso inúmeras vezes. Então, por exemplo, eu vou apertar o botão direito, em cima da opção View, e habilitar a opção chamada New. Ok? Ele vai trazer uma nova vista baseada no que eu estava ativo. No caso, era o Default. Ah, professor, mas tem elementos que eu não queria enxergar, eu queria trocar de acabamento também aqui nessa vista. Tem problema? Nenhum. Nesse caso, o aro já veio escondido, só que dessa vez eu vou esconder aqui o sistema de freio. Então, eu vou tirar a visibilidade, ok? E eu vou trocar as cores e os acabamentos dos outros itens. Eu vou trocar esses dois para um elemento de azul e trocar aqui essa peça metálica para um cromado azul, tirar essa referência de cromo polido. Vou colocar um elemento de cromo azul, ok? Essa nova representação, essa nova forma de apresentar, ainda tem um outro elemento, que é a câmera. Se eu deixar essa minha vista, por exemplo, numa vista isométrica, aproximar aqui o elemento de zoom e salvar, automaticamente ele mantém como uma vista ativa. Vamos retroceder um pouco aqui. Eu tenho o elemento Master, dando um duplo clique, ele ativa a minha vista, ok? No caso, ele está geral. Dando um duplo clique no Default, ele volta com os elementos no acabamento que eu tinha trocado e na vista ativa. E se eu clicar no View 1, ele volta na câmera que estava anteriormente. Bom, esse é o principal recurso do seu elemento View Representation, ok? Você pode criar inúmeras representações, inúmeras formas de acabamento, sem a necessidade de você fazer Ctrl+C, Ctrl+V com outras montagens em paralelo. Bom, vamos agora abrir as possibilidades desse recurso.
Olha só que interessante, quando você clica com o botão direito em cima de uma das vistas ou representações, ele traz alguns itens, entre eles a opção Edit Include Component, que na verdade é remover ou voltar a visibilidade de algum objeto. Caso você habilite essa opção, ele vai trazer um menu muito similar ao elemento de simplificação, que existe aqui, ó, Include Component. E isso vai permitir com que você coloque ou tire objetos da sua vista. Pode ser por um filtro ou não. Nesse caso aqui, ó, eu quero visualizar todo mundo, no caso até mesmo que eu já escondi, visualizar elementos que eu vou incluir ou visualizar elementos que eu vou excluir, ok? Nesse caso, eu ainda posso selecionar por elemento ou peça, ou prioridade de peça, prioridade de componente ou prioridade de parentesco, caso tenha alguma peça que dependa de uma outra montagem para ser executada. Nesse caso, a primeira opção já ajuda, ok? Ou até mesmo incluir todos os elementos. Na verdade, pessoal, eu acho esse método um pouquinho mais trabalhoso, porque uma vez que você clica nessa peça, ó, ela desaparece. Então, para que ela esteja ativa no seu conjunto, você vai ter que desmarcar. E nesse caso, você vai ter que alterar o seu elemento de inclusão, selecionando somente o que foi escondido. E aí sim, ó, ele volta a aparecer. Ou visualizar todo mundo, que é o View All. E aí sim você consegue enxergar o que você selecionou ou deixou de selecionar. Nesse caso, eu posso voltar e selecionar a peça do garfo novamente. Voltar aqui, somente visualizar os incluídos, ok? Na verdade, eu tirei até um tubo ali do amortecedor. Então, eu vou desabilitar ali a sua seleção. Eu vou desabilitar a sua estrutura, então ele vai voltar a aparecer, ok? E aí sim você acaba aqui trabalhando com o que é visível ou não. Bom, feito isso uma vez, eu confirmo e ele já vai trabalhar com essa minha vista. Outra forma de você fazer isso é clicar com o botão direito na peça ou na árvore e habilitar o Visibility, ok? Bom, vamos à segunda opção dentro do meu elemento View. Eu posso copiar essa representação. Uma vez que você habilita o Copy, ele cria a sequência. Se eu tenho a vista 1, ele vai criar a vista 1.1, no caso a vista 11. Se fosse, por exemplo, vista 2, ele seria vista 2.1 ou vista 21. Uma vez que você clicou nele, automaticamente ele já traz aqui embaixo a sua representação de nova vista. E aí sucessivamente na sua montagem. Beleza? Bom, a terceira opção é o que eu havia explicado para vocês anteriormente, que é o Copy to Level of Detail, que é copiar essa representação para o nível de detalhamento. Ele não vai levar, teoricamente, as representações de acabamento, ele vai só representar posicionamento e visibilidade, ok? Sendo assim que você pode exportar de um para o outro, beleza? O item de Lock, o elemento Lock, que uma vez habilitado vai trazer um cadeado em cima da sua vista, fazendo com que você não possa alterar o material, não possa alterar a posição de câmera e mesmo que você faça, quando você retorna, ele cancela tudo que você fez. Mas espera lá, Daniel, a vista 1 está habilitado. Tranquilo. Eu vou vir aqui no elemento de garfo, no caso das peças em garfo, e eu vou colocar um material aqui que não tem nada a ver com essa minha estrutura. Eu vou colocar um elemento de verde. Reparem que eu estou na vista 1. Eu vou voltar para o Default, ele volta naquela minha representação, e quando eu volto para a vista 1, ele cancela todas as edições que eu fiz. Ah, mas você não salvou. Mesmo que eu tenha salvado essa minha montagem, ou seja, vou trocar aqui novamente por Cooper, eu vou salvar a minha montagem, ele traz um alerta falando que tem uma representação de vista bloqueada. E para que eu faça essa modificação, eu tenho que desbloquear ou liberar novamente essa minha estrutura. Confirmo com OK, ele vai salvar essa minha peça, volto no elemento Default, e quando eu volto para a vista 1, ou seja, View 1, ele mantém ainda os mesmos acabamentos. Aquela representação de alerta, pessoal, é muito comum com o Inventor e poucas pessoas fazem associação aonde que está vinculado. É um erro típico da pessoa falar assim, poxa, mas eu quero trocar o material, quando eu salvo ele não altera. É exatamente por isso. A representação sua Master ou Default estão bloqueadas. Para que não apareça, desbloqueie e aí você salva normalmente. Para desbloquear é trazendo o mouse em cima e um Lock, beleza? Ele vai desbloquear. A quarta opção, pessoal, é o Camera View. Esse comando é longo, ok? Eu sei que tem bastante detalhe para a gente trabalhar em cima dele, mas eu acho que vale a pena discutir cada situação. Reparem que eu tenho três opções. A primeira é salvar a vista ativa ou a vista que está no momento. Restaurar a câmera salva
ou autosave. O autosave é assim, se você deixou a peça parada, ele vai manter aquela posição inicialmente no que você criou. Então eu quero modificar a vista, mesmo com as representações de acabamento, eu posso deixar aqui o zoom próximo da minha montagem. Volto em cima do meu View One, aperto o botão direito, Save Current Camera, ok? E ele vai manter esta vista como ativa, essa câmera e essa posição. Então você pode criar no seu View Representation uma vista lateral esquerda, lateral direita, e você pode criar essa sua estrutura. Vou voltar para o default para vocês verem, câmera padrão, câmera 1 modificada. No View 11, que é o elemento que nós copiamos, ele mantém aquela sua estrutura anterior, ele não altera as demais, ele não cria vínculo entre vistas, ok? Quando você copia, já não tem mais a propriedade de vínculo. Bom, vou voltar para o View 1 e a gente vai continuar aqui a nossa estrutura. Entre as opções do elemento View, eu encontro dois camaradinhas aqui, que seria o All Visible ou o All Hidden, que é o seguinte: se eu habilitar o All Visible, ele volta a aparecer todo mundo que estava desabilitado. Se eu habilitar All Hidden, ele esconde todo mundo e aí eu começo a minha formatação do zero. Ou seja, eu tenho que habilitar a visibilidade para que possa aparecer nessa minha vista, nesse meu elemento de representação. Como eu não tenho essa necessidade, caso eu volte no Default e volte no View 1, ele volta no zero. Eu não perco a câmera e não perco nenhum elemento. E a última opção seria remover qualquer acabamento aplicado na sua estrutura, a partir do elemento Master. Por exemplo, no View 1 eu coloquei cores novas em 5 peças. Se eu clicar com o botão direito em cima do View 1 e selecionar Remove Appearance Override, ele vai cancelar qualquer cor, qualquer elemento, qualquer acabamento em cima dessa montagem. Ele volta para o padrão Master. Dou um clique, automaticamente ele volta para a sua estrutura. O View 11, aqui no caso, ele deixa padrão. Então eu posso voltar no View 1, colocar outras cores, por exemplo, deixar esses dois elementos em um tom de preto, ok? Voltar aqui para o elemento de View 11, que ele mantém sem problema nenhum. Ah, eu quero voltar ao View 11, botão direito, Remove, e ele tira as cores. O View 1 é independente. Beleza, pessoal? É um comando simples que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Para aqueles que trabalham com desenvolvimento de produto, creio que vai ajudar na escolha correta da cor. Não confundam com a escolha de material e sim acabamento. Você também pode criar outras vistas. E uma dica que vale salientar é o seguinte: caso você tenha criado uma vista ou uma câmera sem o seu elemento aqui de ortogonal, ou seja, perspectiva, ele vai respeitar a câmera que está ativa no momento. Então, por exemplo, se eu criei ali o default e a câmera está no elemento de perspectiva, ele está respeitando a posição da câmera criada no ortogonal. Então, para quem trabalha com perspectiva, já deixa habilitado antes para que não tenha problemas posteriores. Então, aqui, deixei na perspectiva, eu quero enxergar somente essa peça. Então, dentro da opção de Camera View, salvar a vista ou a câmera ativa. Caso eu volte para o View 1, ou seja, vista 1, ele mantém. Volto para o Default, ele mantém a estrutura em perspectiva. Desabilitou, você perde a sua posição. Ele tenta deixar o mais próximo possível, mas aí você perde aquela posição de câmera. Então é só uma dica aí que vale a pena salientar para vocês. Pessoal, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curtam e principalmente, pessoal, compartilhem, pois dessa forma eu vou trazer mais e mais dicas sobre o Inventor para vocês. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e